Saudações, eu sou Aislan Rafael, sejam bem-vindos à aula de número 4 de Programação Orientada a Objeto. Na última videoaula, aprendemos um pouco mais sobre variáveis. Aprendemos que ao declarar uma variável, devemos informar o tipo e o nome da variável. Conhecemos também o tipo primitivo. A variável que utiliza esse tipo recebe uma cópia de um determinado valor ao invés da sua referência. Utilizamos os operadores aritméticos e de atribuição para realizar operações. Os tipos em Java são fortemente tipados. Ou seja, a linguagem exige que um determinado valor seja do mesmo tipo da variável a qual o mesmo está sendo atribuído. Para fazer a atribuição de um valor de tipo diferente da variável que o recebe, deve-se fazer o uso do casting. Nessa aula, vamos compreender um pouco mais sobre a estrutura de controle e repetição. A estrutura de controle serve para a tomada de decisão. Ao executar um teste lógico, o mesmo só pode retornar dois valores, verdadeiro ou falso. Desvio condicional simples. Consiste em uma decisão que pode ser composta por uma ou mais condições. Se a decisão for verdadeira, é executado um bloco de comandos. Caso não, não é executado nada. O escopo do bloco de comandos é delimitado por chaves. Os operadores relacionais servem para relacionar valores ou variáveis e ao final devolvem um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Temos os seguintes operadores lógicos: igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente de. No exemplo, temos a declaração da variável salto do tipo dobro. A mesma é inicializada com o valor 2.25. Temos o desvio condicional simples. Se a condição salto maior que 1.75 for verdadeira, executa o primeiro bloco de comandos. Caso não, se a condição for falsa, não executa nada. Nesse outro exemplo, temos a declaração da variável mãe, do tipo char, e a mesma é inicializada com o valor p. O bloco de comando será executado se o valor da variável mãe for diferente de m. Como é um desvio condicional simples, só será executado um bloco de comandos caso a decisão seja verdadeira. Atividade prática. Implemente o código abaixo dentro de um método main em uma classe chamada estrutura de controle. Primeiramente, vamos criar o pacote para colocar nossas classes. O nome do pacote vai ser Prática 03. A classe do exercício proposto é a estrutura de controle. Lembrando que temos que implementar o método main para que o mesmo funcione. Agora eu vou colocar o código do exercício. Vou apagar a segunda parte para que a gente possa nos concentrarmos na primeira. Olhando aqui para o exemplo, declaramos a variável salto e atribuímos o valor 2.25. Aqui temos o desvio condicional simples. No desvio condicional simples, a condição é salto maior do que 1.75. Como o valor de salto é maior do que 1.75, vai ser exibido na tela a mensagem. Vou salvar e executar. Vimos aqui que apareceu a mensagem. Vou modificar o valor da variável salto para 1.25. Vou salvar novamente e executar. Vamos ver que não vai aparecer mensagem, porque a condição aqui, no caso, deu falso. No desvio condicional simples, não aparece mensagem para quando a condição é falsa. Vamos agora ver o segundo trecho de código. No segundo trecho de código, nós temos a variável mãe, que vamos inicializar com o valor p, e na condição ele verifica se mãe é diferente de m. Nesse caso, vai retornar verdadeiro. Salvar e executar, vai aparecer aqui a mensagem. Vamos mudar o valor da variável mãe para que ela seja igual e a condição retorne falso. Salvando e executando. Veja que não executou nada. Temos agora um desvio condicional composto, ou seja, temos blocos de comandos para os dois casos. A decisão, sendo verdadeira, irá mostrar o primeiro bloco de comandos. A decisão, sendo falsa, irá mostrar o segundo bloco de comandos. Implemente a classe testa desvio condicional composto e teste o código abaixo. Segundo exemplo,
Vamos criar aqui a classe dentro do pacote testa desvio condicional composto. Criamos a classe. Agora vamos implementar o método main. Implementando o método main, vamos agora trazer o código do exemplo. Vamos observar o desvio condicional composto. Vejamos que aqui inicializamos a variável do tipo char mãe, que é igual a p. No caso, a condição tem a variável mãe diferente de m. Se isso for verdade, executa o primeiro bloco de comandos. Caso não, executa o segundo bloco de comandos. Vamos executar. Na execução, vimos aqui no resultado que mostrou o primeiro bloco de comandos. No caso, a condição foi verdade. Vamos mudar o valor agora da variável mãe para que dê falso e execute o segundo bloco de comandos. Salvando e executando. Veja que agora apareceu o segundo resultado. Caso uma decisão possua mais de uma condição, será necessário fazer uso de operadores lógicos. Temos os operadores e, ou e não. O operador e é uma disjunção que concatena as condições resultando em falso caso alguma das condições seja falsa. Será verdadeiro somente se todas as condições forem verdadeiras. O operador ou é uma conjunção que concatena as condições resultando em verdadeiro, caso alguma das condições seja verdadeira. Será falso se somente se todas as condições forem falsas. O operador não torna a condição falsa em verdadeira e a condição verdadeira em falsa. No exemplo, declaramos três variáveis: bonito, caráter e honesto. Na primeira decisão, temos uma concatenação de três variáveis utilizando o operador e. Só será verdadeiro se as três variáveis forem verdadeiras. Caso alguma seja falsa, irá para o segundo bloco de comandos. No segundo bloco de comandos, temos outro desvio condicional composto. Temos as três variáveis concatenadas com o operador OU. Para executar o primeiro bloco de comandos, basta que uma das variáveis seja verdadeira. Caso as três variáveis sejam falsas, irá executar o segundo bloco de comandos. Implemente a classe testa-pessoa e teste o código abaixo. Vamos agora implementar a classe. Dentro do pacote prática 3, vamos criar a classe testa pessoa. Lembrando que temos que implementar o método main. O código do exemplo. Como já foi analisado, podemos observar aqui as três variáveis. Do jeito que está aqui, salvando e executando, ele vai cair no terceiro bloco de comandos aqui. Vamos agora mudar os valores das variáveis e ver o que acontece. A primeira variável para verdadeiro, a segunda também e a terceira. Vamos salvar e executar. Veja que na primeira condição aqui, que está sendo ligado com o operador e, as três condições são verdade, então cai no primeiro bloco de comandos. Vou mudar o resultado de apenas uma, salvar e executar, já vai cair aqui nesse segundo bloco. Nesse segundo bloco basta que uma seja verdade para cair aqui dentro. Aqui somente se as três forem verdade. As estruturas de repetição ou laços de repetição são utilizados quando existe a necessidade de executar um determinado bloco de comandos mais de uma vez. A estrutura de repetição enquanto é caracterizada por possuir um teste lógico no início do laço. Enquanto o teste lógico no início do laço for verdadeiro, deve-se repetir o bloco de comandos. Complete o código abaixo para que a saída da tela seja do bi, do. Temos aqui a classe do bi, nela temos o método main. Dentro do método main, nós declaramos a variável x e inicializamos com o valor 1. Temos a estrutura de repetição, ou seja, o laço, enquanto condição, ele vai fazer o seguinte: ele vai escrever
na tela do bi. Queremos que ao final eu escreva do bi duas vezes. Para que esse laço se repita duas vezes, então o x ele vai inicializar com 1, depois 2, então não quero a terceira vez, então x vai ter que ser menor do que 3. Veja que aqui dentro do laço ele está incrementando. Então, para que complete com o trecho com o trecho final, você vai ter que o x vai ter que ser igual a 3. Vou salvar e vou executar para ver se tem o resultado esperado. A estrutura de repetição para é usualmente utilizada quando já se sabe quantas vezes o bloco de comandos vai repetir. Faz uso de uma variável de controle para auxiliar o bloco de comandos. Em sua sintaxe, a variável de controle é inicializada, é declarada uma condição de parada e informado o incremento ou decremento que a variável de controle irá sofrer a cada laço. No exemplo, a variável de controle i foi inicializada com o valor 0. A condição de parada é quando i menor que 5. A variável i será incrementada em mais 1 a cada laço. Ao final, a mensagem repetindo será escrita 5 vezes na tela. Fica como atividade extra implementar a classe testa repetição e codificar as seguintes soluções. Mostre na tela os números entre 1 e 100. Mostre na tela a soma de 1 até 1000. Mostre na tela todos os números múltiplos de 5 entre 1 e 100. Mostre na tela os 50 primeiros números da série de Fibonacci. Obrigado por sua atenção. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei. Você pode acessar o link da descrição e encontrar mais informações sobre o conteúdo dessa videoaula.